Cara, por que certos personagens nos cativam tanto? Por que os fãs piram com qualquer aparição do Sans e Undertale? Ou o que faz a internet parar toda vez que o Gojo ou o Sukuna entram em cena? E por que eu ver o Capitão América encarando o exército do Thanos sozinho arrepia até a alma? Afinal de contas, o que faz um personagem ser inesquecível? Porque não é só sobre poder ou protagonismo, sabe? Tem certas coisas que fazem muita diferença, mano. Já parou pra pensar que todo personagem marcante te faz sentir alguma coisa? Alguns geram tensão imediata e outros alívio imediato, alguns causam surpresa, outros pura admiração. Isso me leva à conclusão de que se o personagem não faz você sentir nada, ele é automaticamente esquecível. E olha, aqui pode ser admiração, raiva, identificação, medo. O que ele causa não importa tanto, mas ele precisa causar algo. O Scanor, por exemplo, desde o início ele causa admiração e espanto com a primeira aparição dele, e a força dele é algo impressionante. O Gojo, com a sua força, gera segurança e até humor, enquanto o Sukuna também tem força, inclusive a contraparte do Gojo, mas passa medo e tensão. Tem personagens que transmitem mistério, outros que fazem tanta raiva no espectador que até o Buda se irritaria com eles. Perceba só como os sentimentos variam, mas sempre tem um sentimento envolvido. Isso sozinho, sinceramente, já faz metade do trabalho. Mas tem umas outras coisinhas que complementam um bom personagem, tipo o conflito. E quando eu falo conflito, nem sempre é só luta de poderzinho não, rapaziada. Relacionamentos, dilemas, escolhas, todos podem ser conflitos, dependendo da história. E bom, esses conflitos, inclusive, eles são ótimos, sabe? Mas eles são conflitos externos, e não tem nada de errado com eles. Eu só acho que é bem limitante ficar nesses conflitos quando temos toda uma profundidade que os conflitos internos podem trazer. É só você pensar nos seus próprios problemas pessoais. Dúvida, medo, contradição, frustração. A gente vive essas coisas diariamente e eu acho que quanto mais a gente vê esse lado interno dos personagens, mais a gente consegue nos identificar com eles. De longe, o personagem que eu mais gosto nesse quesito é o Shigeo Kageyama de Mob Psycho. A obra toda não gira só em torno das lutas que ele trava, mas faz uma conexão perfeita dessas lutas com as próprias dúvidas, inseguranças e sentimentos do Mob. O Zuko de Avatar também tem um ótimo arco de redenção explorando essa jornada introspectiva do personagem, e eu acho que isso só tem a acrescentar. Afinal de contas, é o conflito que nos faz querer continuar acompanhando a história, né? Enfim, eu acho que usar uma combinação dos dois tipos de conflito, interno e externo, é a melhor forma de se desenvolver um personagem. Acho que porque se assemelha de certa forma com a nossa própria realidade, né? Afinal de contas, a gente só consegue se identificar com esses caras de verdade quando a gente vê que eles passam problemas humanos assim como nós. A gente se conecta com o que parece humano. E sendo bem sincero com vocês, rapaziada, a humanidade é uma das formas de se tornar um personagem inesquecível. Afinal, personagens que são humanos, eles fazem coisas tipo falhar, tomar decisões ruins, se cobrar demais. É impossível não se identificar com eles. Não é à toa que o Homem-Aranha, por exemplo, é um dos heróis mais bem escritos da ficção fácil, tá ligado? A gente vê como Peter Parker sofre para conciliar a vida pessoal com a vida de herói. Como ele se cobra, tenta fazer o melhor e mesmo assim ele não consegue às vezes. Como ele mesmo tendo poderes não consegue salvar todo mundo que ele ama e ele aprende com isso. A solidão que o Gojo sente depois de se isolar como mais forte e perder seu melhor amigo Geto. Talvez a raiva que o Tanjiro sente do Zoni às vezes. Até o relacionamento dos personagens de Undertale no geral que tem vários elementos sentimentais e pessoais interessantes. Enfim, exemplo é o que não falta, mas eu te garanto, personagens absolutamente perfeitos são chatos. Os momentos de fraqueza são uma das formas pelas quais mais podemos sentir empatia por um amigo. Então faz todo sentido que os personagens passem por esses momentos também, sabe? Afinal de contas, não adianta o personagem ter um design maneiro e ser tão profundo quanto uma poça d'água. Mesmo que ele seja hiperpoderoso, se ele não tiver nenhum problema, qual a graça de acompanhar esse personagem? A mesma coisa vale se ele sempre fizer decisões certas, se ele nunca se irritar ou extrapolar, nunca falhar, etc. Acaba que mesmo personagens absurdos precisam de algo real, tá ligado? Bom, no final das contas, todos esses elementos de narrativa não substituem um bom design de personagem. Afinal, o design faz parte do que o personagem é. E é impossível você criar um personagem apelativo e interessante sem ter um bom design nele. E bom, eu espero que eu tenha conseguido passar o que eu queria passar com esse vídeo, de que não é só o poder ou o protagonismo que cria um bom personagem, mas um conjunto de outras coisas que fazem a gente gostar dele como um todo. Se você assistiu até o final, muito obrigado pela sua atenção. E é isso, meu primeiro vídeo. Eu espero que tenha ficado interessante. Valeu!